Boa noite. Como de costume, toda quinta-feira, fazemos a preparação de ambiente lendo a mensagem do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. A mensagem é de número 227. Como conhecer o seu valor? Em tempo de calmaria, o timoneiro tem pouca dificuldade em conduzir a embarcação. Só quando sobrevém a tempestade é que ele põe à prova seus nervos e habilidades. Isso também acontece com o caminhoneiro e outros profissionais. Assim como o ipê floresce na seca, o seu valor se destaca na dificuldade. É ante os reveses que tem mais relevâncias o que você pensa, como reage e como providencia as soluções. E também que você sabe melhor do que é capaz, até onde pode ir, qual a inteligência que tem e o amor que carrega. À medida que você emprega o seu valor, as dificuldades diminuem. Mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que toda dificuldade de nossas vidas são oportunidades de crescimento e elevação. Se Deus confia e acredita em nós, só está bastando nós nos valorizar mais, acreditar em nossas forças e dar o melhor de cada um de nós nos momentos dessas dificuldades. Pois sabemos que a assessoria divina sempre está ao nosso lado. Então, vamos, a partir de hoje, acreditar mais em nosso potencial. Vamos para a oração, para dar início à palestra da noite. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Facilita, como sempre, o nosso entendimento de tudo o que for dito nesta noite. Que possamos ouvir, apreender e praticar no nosso dia a dia. Pois essa é a nossa meta, de crescer, evoluir, seguir em frente, ajudando todos aqueles que de nosso caminho adentrar. Que a tua paz reine sobre cada um de nós, nos fortalecendo e nos encorajando a seguir. Que assim seja. Bonitão? Boa noite mais uma vez. Estamos aqui. Eu já esqueci. Falta do costume, tá vendo? Para a palestra da quinta-feira, tendo como tema central, é preciso nascer de novo. Sendo que hoje o nosso facilitador, Daniel Barbuda, o fantástico, irá falar sobre o planejamento reencarnatório, os erros e acertos. Que prestemos bem atenção para colocar em prática tudo o que vai ser dito. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Quando eu vinha para cá, geralmente quando estou a caminho da palestra, para poder refletir, meditar um pouco sobre o tema após algumas pesquisas, engraçado que durante a caminhada, a trajetória até chegar aqui, os espíritos vão dando algumas orientações. Eu ia começar de forma biológica, fisiológica, falando a questão do processo reencarnatório, como se dá. Mas o Espírito me deu um puxão de orelha e disse assim: comece com uma história fantástica, uma história de efeito. E a história de efeito, para relatar e ilustrar essa palestra desta noite, eu gostaria de começar com um grande personagem. Esse personagem, ele reencarnou no planeta Terra há basicamente 92 anos, e ele veio para o planeta Terra. Uma das características kármicas, uma das características reencarnatórias dele, era ele ser
leproso. Ele teria, na sua programação doutrinária, que ser leproso, um ranceniano. Mas esse cidadão veio com a mediunidade extremamente aflorada, que desde a partir dos 4 anos de idade ele já tinha percepção dos espíritos. Engraçado que nós médios, quando vemos o espírito, vemos com as mesmas características que você está vendo o encarnado. E este cidadão nada mais nada menos do que Divaldo Pereira Franco. Ele veio na sua programação reencarnatória para adquirir ranceníase. Mas que ao longo do tempo, o trabalho que ele vem fazendo junto à Mansão do Caminho, o trabalho que ele vem fazendo de divulgação da doutrina espírita, foi feito digamos assim, um reajuste, foi feito uma reanálise, né, da sua trajetória doutrinária, que ele não adquiriu a ranceníase, mas como estava impregnado no seu planejamento kármico, a benfeitora Joana de Ângeles, que é sua orientadora, o convidou para que ele, o convocou ele para que ele não deixasse de estar em contato com os irmãos rancenianos. E ele sempre deu assistência junto à Mansão do Caminho e ao Hospital do Leprosário, que ficava lá em Águas Claras. Ele todo ano ia fazer uma visita, levando farnés, levando alimento, né, de quando em vez ia lá visitar os irmãos. Então ele ficou com esse processo no seu planejamento, no seu mapeamento reencarnatório. Mas quando você se propõe a fazer o bem, quando você se dedica à prática da caridade, você pode modificar o seu planejamento reencarnatório. E gostaria de chamar uma atenção: quem escreve a história da nossa vida somos nós mesmos. Temos uma programação doutrinária, temos uma programação reencarnatória em nossas vidas, kármica. Temos algumas possibilidades de acontecer algo em nossa vida, mas que ao longo do percurso nós podemos mudar. Mas a chave de toda mudança é um pressuposto do bem. Se você vivencia o bem, se você pratica o bem, você pode reestruturar, você pode ressignificar a sua trajetória. Então, nós não somos aqui, as pessoas acreditam muito em destino, mas o destino é você quem escreve. O lápis está em sua mão, os papéis estão em sua mão. Um papel é uma página branca, cada dia que passa é uma página em branco que você irá escrever as possibilidades da sua história, da história da sua vida. Mas nós, como espírito reencarnado que somos, e lembrando que nós somos seres espirituais, em experiências humanas, e não seres humanos em experiências espirituais. É o contrário, nós fomos criados simples e ignorantes, somos espíritos que fomos criados com esse princípio inteligente, né? E que ao longo das encarnações, nós só evoluímos com a reencarnação, né? Ao longo dessas encarnações é que nós vamos progredir, e a nossa meta fundamental e principal aqui na Terra é progressão, é evolução. Daniel é crescer? Não, porque tudo cresce. A planta cresce, o animal cresce, né? O fator de crescimento pode ser de várias formas, mas o progresso é um comportamento humano. A atitude de evolução é um pressuposto que se passa pela questão do espírito. E como espírito que nós somos, nós temos várias encarnações, mas só temos uma vida. Daniel, uma vida é. A vida física que nós temos é uma progressão da vida espiritual. Nós somos seres espirituais e nós temos várias reencarnações. Somos espiritualistas, né? E espiritistas que nós somos, nós temos a crença na reencarnação, ou seja, nós voltamos em um novo corpo. E Jesus havia falado isso a Nicodemos. E Nicodemos, na sua sapiência, na sua sabedoria materialista, perguntou: nós vamos voltar para o nosso corpo, o corpo da nossa mãe adulto? Não. Jesus disse que virá do vento e da água que virá, o homem retornará. Então, nós tomaremos uma nova roupagem, um novo corpo para a nossa progressão, dependendo das nossas necessidades. Temos 3 características fundamentais: a expiação, que é uma imposição, é uma questão compulsória, o espírito não tem escolha. A prova, que mais ou menos em torno de 70% da população do planeta Terra está em estado de provas. E o outro, que está em escala bem menor,
é o messianato, são os missionários, como Divaldo Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Esses espíritos que já são espíritos um pouco mais andados que nós, um pouco mais avantajados em termos espirituais, muito mais que nós. Então nós vimos aqui para progredir, e a chave companheira ideal da progressão, dessa progressão, chama-se amar. Nós vimos aqui para amar cada vez mais, adquirir mais crédito, adquirir mais possibilidade de crescimento ao longo das nossas vidas. E nós temos exemplo de pessoas que foram ao longo de suas vidas se dedicando ao bem. Não poderia deixar de lembrar de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier viveu 92 anos de vida, mas 70 anos de vida desse cidadão foi em prol das pessoas, de ajudar as pessoas menos favorecidas, de trazer uma mensagem do plano espiritual para as mães necessitadas. E Chico Xavier era um homem incomparável, tanto que nós chamamos ele do apóstolo do bem, porque Chico Xavier tinha uma característica de sempre se doar. Então sempre estava predisposto a ajudar as pessoas. E isso é tão notório que o próprio Divaldo Franco psicografou uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, quando do período que Chico Xavier desencarnou. Chico Xavier, quando nós desencarnamos, que é um momento de glória, um momento de vitória depois de ter uma vida exaustiva de trabalho no bem, você é recepcionado pelos seus cômpares, pelos seus familiares, pelas pessoas, pelos entes queridos que já se foram para o plano espiritual. Mas Chico Xavier fora recepcionado pessoalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo abre os braços e diz: vinde a mim, querido filho, seja bem-vindo à pátria espiritual. Então ele fora recepcionado pessoalmente por Jesus. Claro, Chico Xavier dedicou parte da sua vida à prática do bem, à vivência da caridade, à benevolência, à benemerência. Então, para nós sermos felizes, esse é o pressuposto da doutrina espírita. Para nós ficarmos e estarmos felizes, é necessário a gente fazer o outro feliz. O passo para você encontrar a alegria de viver é bem viver. É bem diferente de você viver bem. Viver bem, isso está atrelado às oportunidades que nós temos de viver o gozo, o conforto, a luxúria, a alegria. Mas bem viver é viver o bem a cada dia, a cada momento. Então, nunca percamos a oportunidade de praticar o bem, de vivenciar a caridade. A chave da felicidade, como dizem os Espíritos, é fazer o outro feliz. E você fazendo o outro feliz, você vai se sentir bem. Fora esse sentimento que tomou conta de Francisco de Assis. Francisco de Assis, muitos de nós sabemos que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Fora aquele jovem que seguiu Jesus plenamente, entregou todos os seus sentimentos, todos os pensamentos em prol do bem, em prol de Jesus. Você tem ideia? João Evangelista com Simão Pedro, ele passava, depois que Jesus desencarnou e que eles fundaram a Casa do Caminho em Jerusalém, quando eles passavam, a sombra de Simão Pedro e a sombra de João Evangelista curava as pessoas. Olha que aura fantástica. Olha que capacidade magnética impressionante. Então nós viemos aqui para encontrar duas asas do conhecimento. A asa do conhecimento, da intelectualidade, da cognição, e a asa para alçar voos da moral e da ética. Todo o comportamento, o planejamento que nós temos aqui de erros e acertos, significa dizer que nós praticamos erros em vidas passadas. E a doutrina espírita, como é uma doutrina altamente esclarecedora, pautada na educação, ela inspira a nós a modificarmos o nosso pensamento. E os espíritos conclamam-nos: renova-te, renova-te, renova-te. O processo de estar encarnado é aproveitar as oportunidades para você encontrar a alegria de viver dentro de você e espargir, ou seja, espalhar o amor onde você estiver. Lembrando a todos que a reencarnação é um processo programático, principalmente por nós, né? Nós que estamos hoje no planeta Terra, quando nós estávamos no plano espiritual, até porque isso é só uma questão de dimensão, porque o plano físico é uma projeção do mundo causal, que é o mundo espiritual. Tudo começa no plano espiritual. Tudo começa lá e projeta-se aqui, né? Então, quando nós vamos reencarnar, nós vamos criar um mapa reencarnatório. Então, nós vamos reencarnar na família certa.
Na família que nós estamos hoje, é a família ideal para o nosso crescimento, sabia disso? Mesmo a nossa família não sendo homogênea e não sendo equilibrada, mas você olha e diz assim, bom, mas eu olho para aquele meu irmão, se eu pudesse eu esganava ele, eu cortava o pescoço dele, mas é isso mesmo que acontece. Nós estamos reencarnados juntos, nós estamos programados para reencarnar com aqueles filhos, com aquele pai, com aquela mãe, para adquirirmos novos conhecimentos. E geralmente, esses parceiros, esses companheiros, em vidas passadas foram algozes, foram inimigos, foram adversários, ou foram pessoas queridas, afáveis, pessoas amáveis, que nós tivemos um contato e que nós continuamos essa relação nessa vida. Por exemplo, você vê parente mesmo que você olha assim, tem um afeto, um carinho especial que parece que vem de outras vidas, né? Você tem uma criança em casa que você tem um carinho especial, que você dá todo o amor a ela e você não sabe de onde vem, e às vezes tem até um comportamento, às vezes como um tio, como um primo, como uma pessoa próxima, mas que tem um comportamento de pai ou de mãe, e isso é considerado da vida passada. Isso é uma grande prova da vida passada. O maior laboratório da reencarnação que nós temos é na família. Então às vezes assim, se eu pudesse, eu largava minha família e ia embora. Não faça isso, porque onde você for, você vai levar sua família dentro de você. E digo mais, depois, se você não quiser assumir agora, vai ter que voltar depois para ressarcir, para consertar. Diz Bezerra de Menezes, nós não estamos pagando aqui na terra, nós estamos em conserto. E em conserto que nós estamos, nós temos que aproveitar. Cuide do seu filho, eduque seu filho, eduque seu sobrinho, eduque seus cômpares. Ame-o. A chave de toda a alegria, de toda a felicidade está no amor. Mas primeiro, no auto-amor. Auto-ame-se. Ame você primeiro. Valorize você primeiro. Cuide de você primeiro. É necessário a gente rever os nossos conceitos e fazer um processo de introspecção, de introjeção e perguntar: o que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Quais são as minhas reais necessidades? Qual o meu objetivo? O que foi que eu vim fazer aqui no planeta Terra? Eu vim progredir, eu vim trabalhar, eu vim estudar. E associado a esse estudo e a esse trabalho, eu vim fazer o aprimoramento moral. Eu vim me aperfeiçoar moralmente, adquirir novos conhecimentos, estudar mais e me estudar, conhecer. A chave de toda a felicidade, de todo o espírito no processo reencarnatório chama-se autodescobrimento. Autodescobrir-se, perguntar-se o que veio fazer aqui na Terra, quais são as suas reais possibilidades de crescimento, de proposta. E nós não viemos aqui para ter uma vida mesquinha, uma vida pautada simplesmente nas coisas simplórias, nas coisas complicadas que às vezes nós gostamos às vezes de fazer. Nós viemos aqui para a alegria de viver. E como cristão que nós somos, nós viemos encontrar o Cristo dentro de cada um de nós. E os Espíritos nos conclamam, nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos uma pleiade de Espíritos nos auxiliando. Anjos guardiães, Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos que velam por nós, que vibram por nós. E às vezes temos uma meia dúzia de Espíritos obsessores que fazem de tudo para nos atrapalhar. Mas se nós tivermos fé, se nós tivermos esperança e resignação associado à oração, a oração é a mola propulsora das nossas encarnações. Devemos orar sempre, constantemente, incessantemente. Devemos orar e buscar sempre a força de Deus em nossas relações, porque Deus está dentro de cada um de nós. Sabe-se que os Espíritos estavam tentando guardar a força divina na terra. Uns espíritos em uma reunião disseram: vamos guardar nas profundezas do mar. Não, porque os homens vão criar máquinas e submarinos que vão chegar até lá. Vamos guardar nas ondas cósmicas, nas regiões, né, siderais. E os espíritos não, eles vão criar um foguete que vão chegar até esse processo e encontrar essa força. E um sábio, um espírito disse: não, vamos guardar dentro de cada um a sabedoria, a consciência. Questão do Livro dos Espíritos, questão 621, onde estão registradas as leis divinas.
onde estão escritas essas leis divinas na consciência. E essa consciência cósmica desperta, essa consciência espiritual me faz pensar e ver uma vida de forma diferente. E a base de tudo isso, Kardec, que foi um grande educador, nos ensinou. Só através da educação que nós teremos o processo de transformação. A educação espiritual, a educação tradicional, a educação pautada no autoconhecimento, na valorização do eu como principal fator, como um fator protagonista, como um ser especial na valorização da minha vida. Então, as coisas estão em nossas vidas, estão em nossas mãos. Então, como eu estou pensando hoje, como eu estou vivenciando hoje a minha vida, eu vou estar no plano espiritual, é só uma questão de dimensão. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou estar com pessoas do bem. Se eu sou uma pessoa ruim, praticando esses erros, eu responderei. Existe uma lei muito forte associada à reencarnação, que se chama a lei de causa e efeito. Tudo que eu manipulo, tudo que eu ofereço ao universo, o universo me manda de volta. Se eu emito bons pensamentos, eu atraio mentes semelhantes para mim, espíritos que vão vibrar nessa energia. Se eu emito bons pensamentos, eu vou atrair bons pensamentos, bons sentimentos, vinculado toda essa energia amorosa para a natureza, para a terra como um todo. Mas se eu sou uma pessoa vil, uma pessoa malvada, eu vou estar anexando em minha matriz espiritual essas energias deletérias. Então eu preciso rever os meus conceitos. A fonte de tudo está na mente. A fonte de tudo está nos nossos pensamentos. Porque o pensamento não é do cérebro. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Associado a esse pensamento, atribuindo e fortalecendo-se junto com a vontade, são os dois atributos do espírito: o pensamento e a vontade. A vontade é a capacidade que eu tenho de executar o que está em meu pensamento. Então, o que eu devo fazer aqui na minha reencarnação para evoluir? Kardec foi enfático. Fora da caridade não há salvação. Onde nós encontraremos a luz para vencermos e para adquirirmos novos conhecimentos? Fora da caridade não há salvação. E Paulo de Tarso foi fantástico na sua elucubração, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se fosse amor, sem a caridade, eu nada seria. Mesmo com o tocar dos sinos, mesmo com a beleza incomensurável da natureza, se não for com amor, com a caridade, nada valeria. Então eu preciso introjetar esse amor dentro de mim e espalhar na menor sociedade que há, que é a nossa família. E uma coisa muito importante que os Espíritos nos falam, de forma bem enfática, que ele diz o seguinte: como você é dentro de casa, você vai ser na rua. Se você é um bom irmão, um bom filho, um bom amigo, você vai ser na rua, um bom chefe, um bom esposo, um bom companheiro, um amigo fiel. Mas se você é uma pessoa ruim dentro de casa, tenha certeza que você vai levar esse comportamento para a sociedade macro, para a sociedade amplificada. Então, hoje a sociedade está desequilibrada porque as famílias estão desequilibradas. Não há um respeito, não há uma educação pautada na integralidade do ser. Uma educação de forma psicológica, uma educação para os bons costumes, para a moral, para a ética, para o respeito. Então, a sociedade está hoje como um reflexo, como um efeito da família desequilibrada que nós temos. E nós esquecemos que nós somos espíritos e viemos aqui para crescermos primeiramente a nossa família, para adquirir a cultura, os costumes, a educação. Mas o espírito já traz de vidas passadas muito conhecimento. Nós, quando estamos no plano espiritual, nós vamos para um local. Geralmente quem assistiu o filme André Luiz deve ter visto lá Ministério da Reencarnação, o livro ou o filme Ministério da Reencarnação. Existem espíritos altamente sensíveis nessa região, que eles planejam, né, o nosso reencarne. Esses espíritos são espíritos altamente evoluídos, que nos dão uma proposta
para nós encarnarmos, do nosso corpo, do nosso DNA, da nossa família, da família que nós vamos adentrar, da profissão que nós vamos exercer. Então, todo um processo ele é programático, né, para que nós sejamos escolhidos, né, possamos escolher. Essa escolha está atribuída principalmente a 2 fatores: ao nível espiritual que aquele espírito possui. Quanto mais evoluído, maior capacidade ele tem de escolher, porque ele tem sabedoria espiritual, ele tem uma consciência desperta para aquele processo. O outro processo é o livre-arbítrio. Os espíritos vão lhe dando o livre-arbítrio conforme a sua evolução. Quanto mais erro você pratica, mais problema você cria, vai diminuindo o seu livre-arbítrio. De tal forma que eu quero lembrar a vocês aqui uma passagem que aconteceu com Chico Xavier, muito emocionante, muito forte, né? Chico Xavier fora convidado, né, para conhecer um jovem que não tinha os 2 braços e que não tinha as 2 pernas. Aí Chico Xavier, quando olhou para aquele bolo de carne, praticamente, aquele problema, Chico Xavier se comoveu de tal forma que chorou veementemente. E a mãe dele, a mãe daquele jovem, estava ali buscando uma ajuda espiritual. E quando Chico Xavier começou a se emocionar, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, apareceu para ele e disse: diga à mãe dele que cuide muito desse jovem, porque ele, em vidas passadas, ele praticou vários suicídios, e ele reencarnou neste corpo sem braços e sem pernas, para poder dar uma continuidade no processo evolutivo espiritual dele, para ele não se matar de novo, e se vacilar ele vai se matar. Então Chico Xavier usou 1001, porque Emmanuel era bastante rigoroso nas suas informações, bastante evidente, e aí falou com ela de forma amorosa, dizendo que ele teria que ficar encarnado, porque ele precisava do ânimos, da energia vital, da energia do corpo, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então a gente percebe aí uma pessoa que utilizou mal a sua reencarnação, e ele havia praticado em outras encarnações suicídio e feito muito mal. Então, para ele continuar o processo evolutivo, ele precisava estar encarnado num corpo com a energia animalizada, né? Então a gente percebe que esse é um processo bastante evidente em nossas vidas, né? E Chico Xavier era um exemplo de percepção da reencarnação das pessoas, porque os espíritos informavam a ele que aquelas pessoas precisavam passar por aquela necessidade. Então hoje nós temos aí a quantidade muito grande de autistas, né? De crianças autistas. As crianças autistas, diz-nos os espíritos, e a corroboração de Divaldo Franco, através das suas palestras, ele nos fala que esses espíritos tiveram uma inteligência muito desenvolvida, utilizou de tal forma negativa, que o erro que ele praticou, ele hoje vem com a mente, como se disse assim, resetada, né? A mente vem um pouco atribulada, perturbada, para que ele possa adquirir mais conhecimento ao longo da vida, e na próxima encarnação ele venha com uma evolução maior. Então essas crianças, quando vêm com problemas mentais, né, essas crianças que estão vindo aí com microcefalia, pode acreditar, são espíritos altamente endividados. E os pais que estão envolvidos nesse processo têm uma ligação psíquica, espiritual com esses seres, porque dá trabalho criar um ser desse. Uma criança autista, com deficiência, ou com deficiência mental, com deficiência física, é um trabalho muito grande de abnegação para os pais, as mães que deixam de trabalhar, dedicando 24 horas a essas crianças que têm microcefalia. A gente pergunta: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Porque justamente é o processo evolutivo daquele espírito. Utilizou mal o corpo, utilizou mal a mente, utilizou mal o processo reencarnatório em vidas passadas, e ele vem agora com essa dificuldade. Então, os espíritos, nas minhas pesquisas para essa palestra, dizem que o processo reencarnatório começa no plano espiritual, com essa programação desse
desse corpo, dessa família que irá reencarnar, até o bairro onde nós moramos tem uma função espiritual. Aquele vizinho que faz parte da nossa comunidade, nós nascemos no bairro certo, nós reencarnamos na família certa. Às vezes a gente quer fugir dessa responsabilidade, quer cair fora, mas não adianta. Se você está aqui no Brasil, na sua família, e vai para o Japão, a sua família vai com você, porque vai dentro do seu pensamento, vai dentro do seu sentimento. E não se preocupe, que um dia voltará para resgatar aquele processo. Agora, quando nós estamos preparando-nos para reencarnar, até o espermatozoide, eu me perguntava, porque na faculdade de biologia, a gente fazia muitas experimentações com ouriço do mar, para poder fazer um processo de reprodução e ver como é que se dava o processo de desenvolvimento celular após o processo da fecundação. A fecundação é quando nós temos a junção do espermatozoide juntamente com o óvulo. A mulher libera um óvulo, ela já nasce com os óvulos preparados, né? E ela vai liberando todo mês para o processo da fecundação. Quando ela não é fecundada, ela libera através do processo da menstruação. E o homem produz mais de 200 milhões de espermatozoides, né? Vários são produzidos e liberados no processo ejaculatório. E apenas um adentra o óvulo no processo de fecundação. Ele vai pela trompa de Falópio, que é justamente o local, o caminho que leva até lá. Vários vão ficando pelo caminho, porque o processo da cauda do espermatozoide é plenamente locomoção e dá energia a ele. Ele, quando chega próximo ao óvulo, ele se conecta a esse óvulo, vários se conectam a esse óvulo, apenas um entra neste óvulo. Após esse processo de ele entrar no óvulo, fecha-se, né? Há uma capa, na verdade, que nós chamamos de sedimentação. Fica tudo duro e não entra mais ninguém. Então, o processo se dá quando há a junção do núcleo do espermatozoide com o do óvulo. Essas duas células se juntam, são 23 cromossomos, que esses cromossomos são determinados pelo espírito, aquele quimismo, aquela energia daquele cromossomo que vai entrar, e aí a troca genética, essa troca genética desse DNA, e ali vai dar todas as características, se vai ter diabetes, se vai ter câncer, se vai ser gordo, se vai ser magro, se vai ter olho azul, se vai ter olho verde, a cor do cabelo, todas as características vão estar envolvidas naquele zigoto, naquele ovo. Aí aquele processo de desenvolvimento ali, ele vai se multiplicando, vai se ampliando, e ao longo do processo ele vai se anexando. O perispírito do espírito vai se adequando a esse processo. É por isso que tem muito cuidado com as mães que praticam o aborto, porque a partir do quarto mês, o perispírito já está imantado em todas as células. A energia psíquica do perispírito já está conectado às células. E aí, a partir do momento que vai se desenvolvendo, o espírito cada vez mais vai se conectando. E há uma parada, um processo de perturbação, porque o espírito fica meio no plano físico e no plano espiritual. Mas sabe-se que espíritos evoluídos nesse processo já trabalhavam. Sabe-se que a Mãe Santíssima, quando estava no processo de zigoto, já trabalhava espiritualmente. Sabe-se que Francisco de Assis, no processo reencarnatório, já trabalhava irradiando seu pai, irradiando sua mãe, irradiando as pessoas no trabalho espiritual, porque são espíritos altamente evoluídos. E esse processo se dá após a concepção, não é após a fecundação. A fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. Mas quando há a junção dos núcleos, nós chamamos de concepção. Nessa concepção que confirma a reencarnação. E a reencarnação é confirmada com o nascimento. Nasce a criança, o espírito ali está ainda meio lá, meio cá. Lembrando-se que é um processo de esquecimento do passado. Nós esquecemos do que nós fomos no passado e lembramos a todos. Nós aprontamos muito no passado. Fizemos muitas atrocidades. E é bom que nós esqueçamos as dificuldades que nós causamos. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de lembrar. Nós não sofremos nenhuma ação negativa ou positiva de Deus nesse processo. Quando diz assim, a culpa é de Deus. Não. Deus criou as leis
E nós devemos obedecer essas leis. Toda vez que nós desobedecemos essas leis, nós sofremos as consequências. Então o Espírito está reencarnado, ele confirma verdadeiramente a sua reencarnação a partir dos 0 aos 7 anos. Tomemos muito cuidado com nossas crianças a partir de 0 aos 7 anos, porque o Espírito está aberto ao novo, ao conhecimento, mesmo ele estando na Terra em vidas passadas, mas ele está agora numa outra conjectura, ele está agora em outro paradigma, em outra ação. Então o processo educativo é fundamental. Nós devemos estimular a educação, estimular a cultura, principalmente a disciplina. O que nós vemos hoje na educação entre pais e filhos é a falta de disciplina. Então, colocar limites, impor a disciplina é fundamental na relação de respeito. Então, nós vemos que hoje que as pessoas estão buscando muito dar aos filhos é a educação do ter coisas, ter objetos, ter brinquedo. E você perceba que hoje as crianças hoje têm de tudo, menos a educação. Então, a educação deve ser pautada no ser. A gente se preocupa muito com o nosso filho. Eu quero que meu filho seja um engenheiro, ótimo. Meu filho seja um advogado. Meu filho seja um bom profissional, seja um homem, mas principalmente uma pessoa de bem. É isso que nós temos que incutir na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças. E quero abrir esse parênteses para ressaltar e lembrar da importância e da fundamentação da evangelização infanto-juvenil. A evangelização infanto-juvenil é o melhor e maior tesouro que você pode dar aos seus filhos. É o melhor substrato para a evolução do ser. Então, a educação formal é muito importante. Adquirir conhecimentos é fundamental, mas o conhecimento espiritual é imprescindível e inovidável. Eu vejo muitas crianças que são obrigadas a ir para a natação, a ir para o curso de karatê, o curso de inglês, mas quando não quer ir para a evangelização, os pais e as mães não cobram. Deve ser imposta a evangelização infanto-juvenil. Eu posso lhe dizer isso porque eu sou fruto desse trabalho. Minha mãe impôs muito isso à nossa infância, a partir dos 6, 7 anos de idade, ia para a evangelização infanto-juvenil na casa José Pititinga, ali no Terreiro de Jesus. E a educação é fundamental para que você no futuro tenha sempre crianças que no futuro se tornem adultos, que pensam no bem, que vivem o bem. Então, a educação hoje é pautada no amor. E o amor diz não, impõe limites. O amor impera com respeito e principalmente com livre-arbítrio. Mas hoje nós encontramos crianças sem limites. Crianças libertas, né? Faltada na libertinagem, e crianças com falta de respeito muito grande ao outro. Eu me lembro de um grande educador que ele falava assim: é melhor você impor a disciplina ao seu jovem, à sua criança, que ele se torne um jovem respeitador e com a liberdade, do que ele faça tudo o que ele quiser, a expressão do sentimento dele, e apenas não respeite as pessoas. E aí a gente vê na sociedade hoje jovens tocando fogo em índio, jovens tocando fogo em mendigos, e hoje a droga está acometendo várias famílias, porque as pessoas estão pautadas no vazio existencial. Quando o jovem vai buscar droga, é porque a família não está cuidando verdadeiramente dele, no sentido integral do ser. Dar tudo, dar celular, dar computador, dar tudo, menos o essencial, que é amor. Então nós devemos rever os nossos conceitos. Nós viemos para sermos felizes. Nós viemos para brilhar a nossa luz. E Jesus está de braços abertos esperando por todos nós, para quando nós desencarnarmos, encontrarmos um caminho mais alegre e mais feliz. Saímos do corpo mais vitoriosos. Então, espírita que és, cristão com o conhecimento do evangelho que tens, vamos renovar as nossas vidas. Vamos modificar os nossos pensamentos, ser uma pessoa mais altruísta,
Seja uma pessoa mais capaz de sair um pouco de si mesmo e ajudar o próximo. Hoje, o que a gente percebe é o imperativo do egoísmo nas pessoas. E esse ego inflado faz com que as pessoas mais pensem em fazer o mal, mais pensem em perseguir o outro do que ajudar. Sejamos pessoas pontes. Pessoas pontes são pessoas que diante do abismo, a pessoa deita para que o outro passe e siga a sua trajetória. Na verdade, muitas das vezes somos pessoas pontes, mas às vezes esquecemos disso e somos pessoas paredes. Pessoas paredes é aquelas que dificultam o crescimento moral e espiritual do outro. Criamos dificuldade, criamos complicações, e isso se reveste através da inveja, da vingança, né? As pessoas crescem, a gente sempre fica com aquele despeito, aquela inveja, porque a pessoa está crescendo, porque a pessoa está progredindo. Corra atrás do seu também. Você tem habilidades, você tem possibilidades e você pode ser feliz. Quando você se permitir que os bons espíritos toquem nos seus sentimentos. Quando você se entregar profundamente com unção, com devoção à oração. Orar é abrir a mente para que Deus derrame o bálsamo para todos nós enfrentarmos as dificuldades. Quando nós estamos em estado de oração, diante do sofrimento, nós somos como um sândalo. O sândalo é uma árvore que quanto mais você enfia o machado, mais ele exala o perfume próximo a você. E toda vez que uma pessoa vai fazer qualquer coisa com o sândalo, ele exala o perfume diante da pessoa. Então o sofrimento que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos enfrentar, não é fugir. Nós somos herdeiros das nossas ações e nós podemos reescrever uma nova página. Seja bondoso, seja caridoso, seja mais solidário, sejamos mais fraternos. Então o que nós estamos vivendo hoje é um processo de mudança do planeta Terra. Estamos em crise, mas em crise espiritual, porque o planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem estará melhor, o bem será mais evidente, o bem será maior. Então nós precisamos adquirir uma nova roupagem, sermos uma pessoa mais afável. E hoje sentimos falta da gentileza nas nossas relações, sermos mais gentis, mais cordiais, e às vezes somos tão grosseiros, tão rudes nas nossas relações, que a gente deixa aquele rastro de ignorância diante daquela pessoa. Joana de Ângeles, através da sua literatura, nos conclama: nunca deixe que uma pessoa saia de perto de você sem um sorriso, sem um momento de paz, sem um momento de alegria. Então, o que foi que nós viemos fazer aqui na Terra? Lembrando, estudar e estudar a nós mesmos. Trabalhar, nós se pudéssemos teríamos 30 dias de trabalho, o resto todo de diversão. Nós não viemos aqui para nos divertirmos. Aproveitar a oportunidade é aproveitar a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Sejamos mais afáveis. E as letras vivas e douradas do Evangelho irão adentrar a nossa alma e ressignificar o nosso conhecimento. É momento de renovação. Então, a partir de agora, a partir de hoje, busque entrar num trabalho voluntário. É tão bom quando a pessoa se aposenta e entra no trabalho voluntário. Eu acho fantástico, eu acho assim interessante. A pessoa se aposenta e vai jogar gamão, vai jogar dominó, vai jogar baralho, quanto poderia estar dispensando um pouco das suas horas para o trabalho no bem. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, gente, porque nós somos hoje 7,4 bilhões de pessoas reencarnadas. Na atmosfera do planeta Terra, ao redor do planeta Terra, tem 20 bilhões de espíritos querendo reencarnar. E não tem oportunidade. E nós temos que aproveitar a nossa oportunidade, sendo missionários da luz, sendo mensageiros de Jesus. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você puder fazer a vivência do bem, a prática do bem é fundamental. Então, vamos escrever uma nova história. Lembrar daquela mendiga quando se encontrava com Madre Teresa de Calcutá, e ela perguntava porque era de outra religião, ela era hindu,
O hinduísmo é religião professada lá na Índia. E Madre Teresa de Calcutá era cristã. E ela perguntava: que Deus é esse que faz com que você cuide de mim? Que Madre Teresa havia ajudado a ela a se livrar daquelas feridas. E ela responde de forma eloquente: o meu Deus é você, porque você me possibilita, me dá a possibilidade de praticar o bem. E o cardeal que foi perseguir a Madre Teresa quando ela estava criando a congregação das mulheres, né, da caridade, ele foi para fechar. E ele perguntou: você se acha um instrumento de Deus? Ela fez: não, eu me acho um lápis nas mãos de Deus. E Ele aproveita-me para escrever uma nova história da humanidade. Então imitemos Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce foi pedir uma ajuda a um determinado cidadão, um determinado comerciante. O cara cuspiu na mão dela. E ao cuspir ela disse: isso é para mim. Agora, com a outra mão ela disse: agora me dê para os meus doentes, para os meus necessitados. Então irmã Dulce é o protótipo da caridade. É um espírito que reencarna com a tarefa que todos nós podemos fazer. Você sabe como começou a Mansão do Caminho? A Mansão do Caminho começou debaixo de uma árvore nos Alagados. Divaldo e Nilson e outros companheiros sentados num caixote de cebola, distribuindo bala e falando sobre Jesus. A Mansão do Caminho começou assim. Você sabe quantos atendimentos da Mansão do Caminho hoje por ano? São 100 mil atendimentos por ano. 100 mil atendimentos. E a determinação da benfeitora Joana de Ângeles e de Francisco de Assis, que são os mentores espirituais de lá, é o seguinte: entre para aprender e saia para servir. Esse é o lema da Mansão do Caminho. Está proibido qualquer pessoa entrar lá como assistido, como necessitado, não ter um pão para se alimentar, não ter um agasalho para se vestir. Então, foi um sonho que se realizou de dois jovens, Nilson de Souza Pereira e Divaldo Pereira Franco. Então a gente precisa imitar essas pessoas. Entrar nesse processo da roda da vida, da amorosidade. Venha para o centro e não venha mais para o centro como frequentador. Não frequente mais o centro. Está louco, Daniel? Não. Venha como trabalhador. Modifica todo o processo psicológico. Eu passo a interagir com as pessoas. Eu passo a vivenciar o problema da casa espírita. E digo mais, já que eu estou falando de reencarnação, em todo o centro espírita, os dirigentes foram arcebispos, padres, pastores que em vidas passadas desencaminharam um monte de gente e agora reencarna no centro espírita sem fama, sem sucesso, sem projeção social, para trabalhar pura e simplesmente e ajudar as pessoas. O presidente do centro foram aquele arcebispo que desencaminhou um monte de gente e que agora vem para a casa espírita sem recursos para adquirir trabalho, para trabalhar em prol do próximo. Então, todos nós temos um objetivo aqui na Terra, e nosso objetivo deve ser o objetivo espiritual. Todas as pessoas que às vezes adentram a casa espírita, mas gente, vai ser dirigente de casa espírita. Olha, são duas pessoas que não têm moral nenhuma na sociedade. É dirigente de casa espírita e presidente de associação de moradores. Não tem moral nenhuma. Mas vieram para quê? Para trabalhar. Vieram o quê? Para exercer o conhecimento do Evangelho e aplicar em prol do outro, que eles encaminham um monte de gente. Então, às vezes, a gente vê pessoas no centro espírita que não causam um transtorno enorme. Aí, se você fizer uma regressão de memória, que quero lembrar a todos que a regressão de memória, a terapia de vidas passadas, é um tratamento muito sério. Quando a pessoa tem um problema muito grave, que irá lhe auxiliar no processo de doença, no processo de dificuldade que ele esteja vivenciando, que aquele trabalho, aquela terapia de vidas passadas possa auxiliar e ajudar. Mas, se você quiser saber quem você foi no passado, comece a se analisar. Veja o tipo de sentimento que você tem. Veja o tipo de pensamento que você tem. Aí você vai ver que tipo de pessoa você é. Se você pensa com ressentimentos, com ódio, com rancor, né? Se você é uma pessoa vingativa, aí você sente aquela energia deletéria dentro de você, aí você vai analisar. Não precisa fazer regressão de memória, não.
Basta dar uma pisadinha no calo da gente que a gente mostra logo a fera que há dentro de cada um de nós. Então, como espírita que sou, eu vim para mudar, eu vim para progredir. Então, estude mais o Evangelho. Das 5 obras, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Inferno e a Gênesis, o livro mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o livro de consolação. Então precisamos orar mais e meditar mais. Não é meditação contemplativa, é meditação reflexiva. Quem sou eu? O que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Você põe água para mim, por favor? Está aqui. O que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Como eu posso progredir? Mas a chave de tudo isso é praticar do bem. Comece com as coisas mais simples possível. Comece a participar de um grupo que pratica trabalho no bem. Dê um pouco da sua companhia aos doentes. Leve uma palavra de conforto. Participe de um grupo que faz distribuição de suco, de sopa. Venha para o centro para auxiliar, porque a gente muitas vezes estamos no centro a criticar tudo e todos. Criticamos a parede porque é branca, criticamos isso, criticamos aquilo. Então venha ajudar a modificar. Venha participar, venha ser co-participante desse trabalho. Aí você vai se sentir uma pessoa mais útil. Você vai se sentir uma pessoa muito mais feliz ao aplicar um passe em uma pessoa. Ao levar uma palavra de conforto através do atendimento fraterno. Então, na mediunidade, nós vemos o trabalho da caridade, quando você se predispõe psiquicamente a ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades. O tema desta noite, planejamento reencarnatório, erros e acertos. Já erramos muito. Vamos acertar agora. E acertar com Jesus. Nós fizemos uma leitura do livro Missionário da Luz. Já li esse livro 3 vezes porque ele é maravilhoso. Esse livro Missionário da Luz, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier, ele mostra alguns casos de espíritos que vieram para o planeta Terra, e ao vir para o planeta Terra, eles pediam situações. Tem uma história muito interessante de Anacleta, que ela vinha com um corpo muito bonito, ia ser uma pessoa uma projeção muito boa na sociedade, e ela pede ao mentor espiritual, o ministro espiritual responsável pelo planejamento, para ela vir feia, muito feia. Eu não entendi por que feia. Aí ela diz: eu venho para o planeta Terra para adquirir novos conhecimentos, e se eu vier bonita, eu vou atrair a sensualidade, eu vou atrair os olhares de homens para mim. Então eu vou reencarnar e gostaria que viesse feia, para poder dar continuidade. São espíritos completistas. Espíritos completistas são espíritos que estão completando as suas reencarnações. Teve outro que pediu para vir com um problema, na perna. Viria rica e bonita. Você sabe quais os 2 maiores desafios da reencarnação? É a riqueza e a beleza. A riqueza porque você vai ser bajulado, por várias pessoas, você vão ter poucos amigos, e as pessoas vão estar próximas a você pelo que você tem. Eu tenho amigos aqui na sala que são ricos, e que são verdadeiras pessoas muito boas, mas que essas pessoas conseguiram transformar a riqueza no trampolim para a caridade. E o outro a beleza, porque a beleza, as pessoas atrai fama, sucesso, atrai poder. Então tenha muito cuidado com a riqueza e com a beleza. Você que é bonito, que é rico, tome cuidado, porque é uma grande possibilidade, uma grande dificuldade para você perder a sua reencarnação, não vencer as tentações. Então eu quero lembrar a todos: reencarnação é sinônimo de educação, de aprendizado, e todos nós estamos aqui na mesma trajetória evolutiva. Então acertemos mais, e toda vez que der vontade de fazer algo de errado, pergunte à sua consciência. A sua consciência vai dar o alerta se algo que você está fazendo está correto, e se algo que estarás fazendo está certo. Então a nossa consciência é o nosso grande juiz. Quando nós desencarnamos, quem fará toda a análise da nossa vida pregressa, será a nossa consciência. O juiz é a nossa consciência.
O promotor de acusação será a nossa consciência. O advogado de defesa será a nossa consciência, associado pela providência divina, pela misericórdia divina. Mas o tribunal é composto pela nossa consciência, porque nós sabemos, uma criança quando ela reencarna, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Perceba que muitas crianças hoje, que são crianças altamente inteligentes, criança com a percepção fantástica, inclusive mediúnica, crianças que vivem com um cérebro muito além do nosso, né? Elas vêm, mas elas sabem da consciência do que é certo e o que é errado. E a gente percebe isso em nossos lares. Nós temos crianças que são altamente inteligentes, que devemos conduzir pelo caminho do amor, pelo caminho da alteridade, pelo caminho do bem. Então, para nós acertarmos em nossas reencarnações, é vivenciar a prática do bem, é ostentar a solidariedade, é entrar dentro de si e mergulhar e encontrar a beleza incomensurável que há dentro do nosso ser. Deus está dentro de cada um de nós, Jesus está dentro de cada um de nós. Precisa apenas a gente adentrar o nosso eu e buscar Ele através do autoconhecimento. Então, para você ser feliz, faça o outro feliz. Deixe o sol brilhar dentro de você, o sol de primeira grandeza que é Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O reino dos céus está implantado dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós adentrarmos em nós e fizermos um trabalho de introjeção, de meditação, de busca do eu superior, do si, do self, nós seremos felizes. Toda vez que nós formos tomar uma decisão, perguntemos à nossa consciência. E a consciência desperta irá fazer de cada um de nós verdadeiros cidadãos, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, bons espíritas e bons cristãos. Saímos aqui hoje perguntando o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para reescrever uma nova história nas páginas da minha vida, imitar as pessoas que fazem o bem e lembrar a frase fantástica de Paulo de Tarso, que se continuasse como Saulo de Tarso, ele com certeza iria prejudicar a sua reencarnação. E ele, quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, precisamos encontrar nossa estrada de Damasco, ele encontrou, ficou cego. O homem que queria matar Ananias foi o homem que curou ele, ficou 3 dias cego, e ele se entregou plenamente a Jesus, que cunhou a seguinte frase: não sou eu que vivo mais em mim, mas sim o Cristo que vive em mim. Então, exercitamos o bem, exerçamos a caridade. Ser médium, todos nós somos médiums, mas sejamos médiums de Jesus, médiums do bem. Imitemos aqueles que outrora vieram nos conclamar a pensar que nós podemos ser melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E não poderia falar de um ser que vivenciou a sua reencarnação de plena vivência do bem. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante fez uma luminosidade intensa na sua reencarnação, quando se libertou de todo o mal, quando se entregou plenamente ao bem e quando fez o bem a todo aquele que o estava envolvido na ternura. Com sua adoração à Mãe Santíssima, rogava sempre a ajuda e a força a ela, sempre pedia ajuda a Deus e sempre com amorosidade atendia as pessoas. Ele fora um médico dos pobres, mas eu digo que Bezerra de Menezes é médico dos pobres de espíritos, aqueles que são humildes, aqueles que necessitam vivenciar a caridade. Então aproveitemos as nossas reencarnações para vivenciar mais o amor, para dizer às pessoas que estão em nossas casas que amamos, dizer para a esposa, dizer para o esposo, dizer para os filhos que nós o amamos, e aproveitarmos a oportunidade, lembrando-se que depois que desencarna, a comunicação fica mais difícil. Diga agora que você o ama, que você gosta bem, estar perto, cuide agora. E a melhor resposta para esse momento é a gratidão.
Sejamos gratos aos nossos pais. Mesmo que nossas mães tenham sido mães irresponsáveis ou às vezes imprudentes, ela deixou a gente reencarnar. Tem muitas mães que estão praticando aborto nesse momento. Então agradeçamos aos nossos pais pelas noites perdidas, agradeçamos às nossas mães, agradeçamos a qualquer pessoa e sejamos gratos a todo aquele que passar para as nossas vidas e deixar um rastro de luz. Emmanuel deixa uma frase fantástica: o bem que você faz hoje vai ser seu advogado amanhã. Então, quantas vezes a gente está precisando de um auxílio, vem uma pessoa do nada que nunca nós vimos e nos ajuda. Foi aquele bem que você fez há 10, 15, 20 anos atrás, e aí você está recebendo as benfeitorias agora. Então sejamos mais proativos, sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritos. Jesus está de braços abertos por todos nós. Então não nos esqueçamos das oportunidades que nós temos para, quando nós chegarmos do plano espiritual, chegarmos melhor do que nós tivemos aqui. Muita paz para todos.